De umas décadas para cá, tudo mudou, principalmente os padrões de comportamento, no que se refere aos relacionamentos afetivos. Não existe mais aquela paquera. Era bem legal algumas situações do passado. Por exemplo, passar várias vezes na mesma rua para encontrar determinada pessoa. Aquele olhar que estremecia o corpo e o coração parecia que ia sair pela boca. Demorar para dormir porque não parava de pensar na pessoa. Ah, sou do tempo que demorava para engatar o namoro. Sexo, então, só depois do casamento. E quando acontecia antes do matrimônio, era escondido, ninguém podia saber. Talvez uma amiga bem próxima, e olha lá. Casar grávida era uma afronta para os pais. Muitos expulsavam a filha de casa. Era bem complicado. A ignorância falava mais alto. Por outro lado, os homens tinham uma postura de excelência. Abria a porta do carro, puxava a cadeira para a moça sentar, mandava flores, pedia permissão aos pais para poder namorar a garota. Ah, o cavalheirismo imperava. A regra era se conhecer primeiro, pegar na mão, levar ao cinema, beijar, namorar, e a intimidade era consequência. Se fazia história, ou melhor, construía laços. Não posso ser injusta. Na atualidade, percebo que alguns homens, digamos, uma minoria, ainda demonstra tal comportamento. Mas convenhamos, bem poucos. Em nome da liberdade, as coisas mudaram. Sexo vem primeiro. Depois, se tudo der certo, vem o ficar, passear, viajar, pedir em namoro, conhecer a família e, quem sabe, chegar à vida a dois. Penso que este processo é um achado, porque para alguns é como procurar uma agulha no palheiro. Não me entenda mal, não estou criticando este padrão. Respeito as escolhas. Cada pessoa tem o direito de fazer o que bem entende com a sua vida. Contudo, o que percebo são os relacionamentos relâmpagos. Romantismo só em filmes. Homens pedindo nudes nas primeiras conversas, sem o menor interesse em conhecer a pessoa. Vejo sujeitos com medo de assumir compromissos, se sabotando, deixando de conhecer mulheres incríveis. Alguns homens até alegam que se tornou tão fácil sair com uma mulher que perdeu a graça. Por outro lado, é claro que tudo na vida tem vantagens e desvantagens. Desvantagens do passado. Muitas mulheres eram reprimidas e tinham poucos direitos, muitas obrigações. Vantagens dessa época: as relações eram mais duradouras. Existia o movimento de consertar e separar era o último recurso. As famílias eram mais estruturadas, em sua maioria. Os homens, de um modo geral, tinham atitudes admiráveis. Assumiam seus erros e respeitavam sempre. Aliás, o respeito imperava. A impressão que tenho é que o amor era melhor vivido. No mundo moderno, a mulher ganhou a liberdade de se expressar e fazer o que bem entende com teu corpo. Ter filhos, independente de uma união, se tornou uma conquista. E se expor já não tem mais problema. A nudez se faz presente. Porém, o sexo se tornou uma necessidade imediata. Reforço, a mudança de padrões trouxe uma conta alta. Nunca se teve tantas relações vazias como agora. O número de pessoas depressivas é alarmante. Para mudar este cenário, penso que há de ter bom senso, respeito e empatia. Uma vez que muitas coisas mudaram, mas o que não mudou são os sentimentos. Expectativas e frustrações
ainda fazem parte do ser humano. Quem não espera uma mensagem depois de um encontro bacana? Então, bora fazer história na vida de alguém. Deixe sua marca, dificulte um pouco as coisas. Aprenda a conhecer melhor a pessoa, para que possa vivenciar relacionamento saudável e a longo prazo. Não atropele as etapas. Crie boas histórias e memórias, mas acima de tudo, se valorize, se ame e não esqueça, o ser humano ainda gosta de desafios. Seja um